ó Deus, por todos aqui, pelos irmãos que chegaram, ó Deus, nós queremos ouvir a tua bendita palavra. Fala conosco nessa oportunidade, no nome de Cristo Jesus. Permaneça em pé até o pastor que vai ministrar dizer se nós vamos ouvir ele em pé ou sentado. Tá certo? Que Deus abençoe. Eu cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém? Quem estiver mais feliz, dá glória a Deus mais alto. Diga aleluia. Maravilha. Estou grato a Deus por se fazer presente aqui nessa casa de adoração. Deus continue abençoando ao pastor desta igreja, pastor Joelson Gomes. Que Deus abençoe toda a equipe de Odeio. E aqui nós temos alguns amigos, o pastor Ismael Almeida, que é um amigo particular. Temos aqui o nosso querido Josué, homem do escolhido fogo da cidade, companheiros aí de jornada. Que Deus abençoe também os pastores, obreiros, levitas da casa do Senhor. E daqueles que vieram adorar a Deus também, que vieram também na caravana, né? Maravilha. Queridos, abra as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso 9. Até o verso 12, nós vamos fazer uma leitura participativa. Aquela leitura que eu leio o verso I para os irmãos lerem o verso paz. Eu leio o verso 9, os irmãos 10, e o 11, os irmãos leem o 12. Nós vamos chegarmos até aqui para nós olharmos bem. Todos encontraram bem? Está o obreiro Isaías, que vai para os Isaías, é meu irmão. Se passa em prega ali, sua filha ali, dentro, vem na caravana para mim, né? Aqui ele diz assim: e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Verso 10 da igreja. E navegando de Troade fomos correndo em caminho direito para Somatrícia, no dia seguinte para Neápolis. Amém. Pode se sentar. Queridos e amados servos do Senhor, servos de Deus, estamos diante de uma palavra oriunda que relata a história do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, ele estava em missões com Barnabé, mas ao chegar às regiões da Grécia, Barnabé ficara, e então ele toma agora a direção para fazer a obra do Senhor com Silas. Mas o interessante é que o apóstolo São Paulo já estava na 25ª missão,
da sua terceira viagem missionária. E de repente, quando ele está nesta missão, a Bíblia diz que à noite ele teve uma visão de um varão que se colocava em pé, de braços abertos, e dizia: atravesse a Macedônia e vem nos ajudar. E nos ajuda-nos. O apóstolo São Paulo ficou incomodado com aquela visão. E foi quando então ele tomou a direção desta 25ª missão, porque estava ali em Troade e ele deveria chegar em Filipe. Filipe, que levava o nome do pai de Alexandre, que era o Filipe II. A Macedônia, ela foi edificada ou construída por Filipe, o pai de Alexandre. Esse povo era um povo camponês, mas esse povo foi se fortalecendo em táticas de guerras extraordinárias e foi tomando espaço e foi assumindo tribos de nações. Mas quando Alexandre Magno ele assume o reino com 20 anos de idade, já que ele nascera por volta do ano 356 a.C., e com 20 anos ele então é colocado no trono. O seu pai morre, deu uma morte violenta de um assassinato, e ele assume o trono. Foi aí então que Alexandre ele começa a alcançar mais feito, ele começa a se destacar, e ele cresce toda a Grécia, ele fortalece toda a Macedônia, ele deixa a Macedônia extraordinariamente uma mega cidade para sua época.
Ataque